do Senhor Jesus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Feche seus olhos, apresente tua fome, tua sede a Deus. Pai, nós apresentamos agora, Deus, a nossa expectativa. Como teu servo, Deus, que está na escala desta noite, eu apresento, além da minha expectativa, a minha dependência de Ti hoje, Deus. Pai, as minhas palavras podem tocar ouvidos e talvez chegar ao coração, Pai. Mas a Tua palavra ela é mais penetrante que uma espada aguda de 2 gumes, Pai, que faz divisão entre razão e emoção. Eu clamo agora para que o Senhor venha com o Teu Espírito e coloque nos meus lábios as Tuas palavras, Pai. Enquanto, ó Deus, eu Te adoro, ministrando aquilo que o Senhor fala ao meu coração, e a Tua igreja Te adora com atenção e glorificação. Que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Nós clamamos por um derramar sobrenatural nessa casa. Encontre-nos sedento de Ti aqui nessa noite, Pai. Que nos esvaziemos de todo o nosso eu, para que possamos, ó Pai, receber aquilo que o Senhor reservou para nós aqui neste lugar, Pai. Ah, Espírito Santo, eu clamo pela Tua presença, porque sem Ti eu nada poderei fazer, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos envolva com a Tua glória e nos faça, ó Pai, entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Toma os seus assentos. Fique à vontade. Hoje eu quero falar desse tema. Marcas que contam a tua história. Lemos o texto de Gálatas 6, versículo 17. Onde Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Na carta aos Gálatas, Paulo está sendo obrigado a fazer uma defesa do seu ministério. Porque depois de encerrar sua estadia na Galácia, a Galácia não era... A Galácia não é a galáxia, a Galácia. Ela não era uma cidade, ela era uma espécie de estado, composta por cerca de 30 cidades. E Paulo abre igreja em todos aqueles lugares, cidades, povoados. Ele fica por um tempo ali. Eram cidades muito próximas, que permitia a ele fazer esse pastoreio, essa solidificação da igreja. Mas quando ele viaja para abrir igreja em outros lugares, chegam novos obreiros na Galácia que começam agora a colocar dúvida sobre o ministério apostólico de Paulo. A argumentação era que Paulo estava pregando uma mensagem facilitada da graça, que não exigia os cumprimentos da lei, que ia de encontro aos ensinamentos de outros discípulos. E por conta disso, Paulo não deveria ser levado a sério como apóstolo. Porque o que ele está pregando é que Cristo está salvando pecadores, tendo como única exigência o arrependimento. Paulo agora, tendo que fazer uma defesa muito similar ao que ele faz em sua terceira carta em Corinto, para Corinto, que nós temos como segunda carta. E ele não faz uma defesa técnica, exibicionista do seu conhecimento, das suas formações. Mas se em Corinto Paulo afirmou se orgulhar das suas fraquezas, aos Gálatas, Paulo está se orgulhando das suas cicatrizes. A defesa ministerial que Paulo faz para os irmãos da Galácia não foi baseada em nenhum outro parâmetro que não fosse o seu relacionamento com Deus. Dizendo: o meu apostolado não recebi de Pedro, não recebi de João, mas eu recebi do próprio Deus. E ali nós temos, no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, uma descrição incrível do tempo que ele passou com Deus no deserto, depois de ser expulso de Damasco. Dizendo: eu vi revelações profundas. E o segundo parâmetro que ele coloca para defender o seu chamado é, primeiro, meu relacionamento com Deus. Segundo, tudo o que eu já sofri pelo ministério.
são suas marcas, suas cicatrizes, suas feridas, que ele orgulhosamente já havia apresentado em Corinto. São essas mesmas marcas que Paulo está apresentando como uma prova irrefutável de que ele foi chamado por Deus. Se lermos em 2 Coríntios capítulo 11, versículos do 23 ao 28, eu te convido a fazer essa leitura comigo. Paulo, falando dos demais apóstolos, diz: são ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite um dia passei no abismo. Não queira entender isso aqui. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigo no campo, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado que eu tenho pela igreja. Paulo está apresentando suas cicatrizes e dizendo: as marcas do meu apostolado são as feridas, são as cicatrizes, são aquilo que eu carrego como marcas e traumas de momentos que deveriam ter acabado comigo, mas me fortaleceram e me trouxeram para mais perto de Deus. Deixa eu começar a pregar aqui para falar ao teu coração e transferir isso para a nossa vida. Nós estamos vivendo em uma geração e nós somos bombardeados por isso todos os dias. E que nós aprendemos a exibir troféus e esconder cicatrizes. Estamos vivendo em um tempo em que somos incentivados a exibir uma falsa força e esconder todas as nossas fraquezas. A nossa geração aprendeu e tem feito com muita primazia. Quando a gente abre as redes sociais, é a maior prova disso, onde as medalhas são exibidas e contam uma história fictícia de como a gente não se cansou na corrida. Pois é, para nós não? Deixa um fundozinho aí. De como não se cansou na corrida, mas que se vergonha das vezes que, movido pelo cansaço da competição, nós pensamos seriamente em desistir. Nós somos incentivados diariamente pelas redes sociais, pela mídia, pelas televisões, pelos programas, pelas propagandas, a sempre dizer: olha, nós chegamos no final da caminhada sem se cansar. Nós chegamos lá e vencemos a corrida e eu não me cansei em nenhum momento. Mas a gente não conta quantas vezes no meio do caminho a gente quis parar. Quantas vezes no meio do caminho a gente quis desistir. Quantas vezes a gente perguntou: vale mesmo a pena? Compensa mesmo? Porque essa é a realidade quando estamos no meio da prova. O melhor dia da prova, meu irmão, é o dia que a prova acaba. O dia fantástico. Você fala assim: acabou. Perfeito. O melhor dia da fase que passamos com a minha esposa, de todos os problemas, foi o dia que o médico disse: esqueça que um dia você teve problema no pulmão. O dia bom. Todo o resto é dias de choro, de preocupação. O melhor dia para o Yuri e a Isabela foi primeiro quando a Yasmin teve alta. Depois quando a médica chega e fala: olha, o pulmão dela está bem, descanse. Aí a gente diz: finalmente, eu posso respirar. Mas o fato de eu descansar das lágrimas não me pode fazer com que eu esqueça do que eu passei para chegar até ali. As redes sociais, com seus muitos filtros, nos ensinaram a corrigir todas as marcas do rosto antes de postar a foto. Tem filtros para todo gosto, para todas as necessidades. Assim a gente abre as redes sociais e as pessoas estão sempre sorrindo. Junta-se os casais e bate uma foto bonita, na sequência desliga a câmera e cada um vai para um lado com a cara fechada para o outro. Porque o mundo é um mundo de ficção.
Aprendemos com esse tempo que as marcas e as rugas e as olheiras, elas não devem ser mostradas. Aprendemos que devemos sempre maquiar nossas cicatrizes, pintar o cabelo, colocar um implante, porque ninguém está interessado na vida de alguém que tem marcas na vida. Ninguém está interessado na história de alguém que está todo marcado, cujas histórias interessantes e cheias de marca revelam uma sabedoria que nenhuma faculdade é capaz de oferecer. Porque as marcas que hoje tentamos esconder são as mesmas que contam a nossa história. As marcas que hoje colocamos filtro para que ninguém as veja são as mesmas que contam por onde a gente passou. São as mesmas que contam o que a gente passou para chegar até aqui, para atender essa demanda geracional. Aprendemos a contar os nossos testemunhos como se tivéssemos enfrentado a dor de cabeça erguida do começo ao fim. A gente conta como se a gente passou pelos problemas sem ser em nenhum momento afetado por eles. Vamos contar a nossa fase ruim que passamos e contamos como se em todas essas coisas eu não me abalei, eu não me entristeci, eu não pensei em parar, eu não pensei, em nenhum momento Deus não está comigo, e mentimos com aquilo que verdadeiramente gravou nossos sentimentos nos momentos de dor, com aquilo que realmente nos doeu nos momentos de ferida, nos momentos de dificuldade. Escondemos das nossas histórias os momentos difíceis, aqueles em que as lágrimas pegaram a gente por dentro e quase largamos tudo para trás. Porque independentemente de termos vencido no final, ninguém quer saber os momentos de derrota da história. Ninguém quer saber os momentos de adversidade, os momentos de lágrimas. Nós somos a geração do micro-ondas, de comida feita em 3 minutos. A geração que acelera o vídeo para saber o final, porque não tem paciência de ver a história. Que ouve os áudios do parente na velocidade 2.0, porque nos incomoda ouvir um áudio de 10, 15 ou 30 segundos da nossa mãe, do nosso pai, que afirmamos amar. Não queremos saber o meio. Não queremos saber o trajeto, não queremos saber o processo. E é por isso que muita gente desiste no meio da caminhada, porque quando chega a vez de passar pelo processo, não estava preparado para enfrentar aquilo, porque passou a vida toda pulando os meios da história e só olhando o fim. Então quando chega a nossa vez, e a Bíblia é enfática disso, se você pega Efésios 6, vai dizer, revestido de toda a armadura de Deus, para quando chegar o dia mau. Não é se, é quando. Quando você vai para Isaías, é quando passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão, porque o Senhor estará contigo. Mas o versículo não é assim. Ainda que algumas traduções estão mudando para amenizar, o texto é quando. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então quando contamos a nossa história, alteramos a cena. Mudamos a história, estamos escondendo as fraquezas, estamos passando creme para apagar as cicatrizes. E com isso nós esquecemos que são essas marcas, essas mesmas marcas de dor que a gente está tentando apagar da nossa história, que a gente está tentando esconder do mundo, que revela ao mundo o quanto foi difícil a prova que você venceu. Se esquecemos que são esses momentos de adversidades que por vezes nós escondemos do nosso testemunho, que revela para o ouvinte o quão grande foi a vitória que Deus te deu. Porque ao escondermos os momentos de dor, nós escondemos junto com Ele a grandeza da vitória que o Senhor nos deu no final.
Ao escondermos a dificuldade da caminhada, nós escondemos junto com Ele a grandeza da vitória. Porque amenizamos o caminho. E sem percebermos, ao fazermos isso, a vitória já não parece tão grande. São essas marcas que revelam o quanto verdadeiramente você é forte. Talvez você está perguntando, pastor, o que você quer ensinar com isso? A gente vai sair daqui hoje celebrando luta, celebrando problema, não. O que eu estou te dizendo é para você parar de sentir vergonha das dores que você sentiu, ou das dores que você ainda está sentindo. Pare de sentir vergonha das fases da sua vida em que as coisas não correram ou que não estão correndo tudo bem. Pare de maquiar momentos em que você se desesperou porque olhou e não viu o Senhor por perto. Nós vivemos periodicamente isso lá em casa. Esses dias atrás, pela segunda vez em alguns meses, eu tornei fazer a mesma filmagem, contando a mesma história da rolinha. Alguém viu lá um videozinho que a gente postou? Eu coloquei até no grupo. Porque tem um cantinho lá da varanda que elas fazem o ninho delas, e a gente não mexe no ninho, a gente deixa lá, é delas. Se apossaram daquele canto. E todas as vezes que os pintuinhos crescem, que chega a hora deles voarem, aquela mãe, ela tenta de todo jeito, e a rolinha é interessante, porque o casal, eles trabalham junto pelos filhos. Eles realmente casam e criam os filhos juntos, é muito legal. E eles tentam a todo custo tirá-los do ninho, mas quando eles não saem, eles se afastam e eles ficam no muro. E dessa vez ela ficou acho 4 dias. Ela ia para lá assim que o sol nascia e ficava até o sol se pôr. Não saía para beber água, não saía para comer. Ela fica lá junto com o parceiro dela, os dois olhando para aquele ninho, 12 horas diárias, só volta de noite. Na expectativa que em algum momento eles saiam do ninho e voem até ela. Já teve vezes de durar 2 dias, 3 dias, 1 semana. Dessa vez, no 4º dia, eles criaram coragem e foram. E é interessante, porque quando a gente fica olhando aquilo, a gente vê Deus. Porque se ouvíssemos o testemunho daqueles pintuinhos, eles diriam: o dia que meu pai me abandonou, o dia que minha mãe me abandonou, eu senti fome e eles não foram lá me dar comida, eu senti sede e eles não me levaram água, eu precisei de proteção e eles não foram lá. Aquele dia eu subi numa cadeira, cheguei muito perto, filmei o ninho, não foi 2 minutos, os 2 estavam em volta do ninho de novo, para proteger os filhos de mim. Mal sabia eles que eu estava contando a história. Mas aquilo me fez perceber que apesar daqueles filhos acharem que estavam sozinhos, os pais estavam lá por eles o tempo todo. E quando eu cheguei para filmar, eles vieram e ficaram do lado do ninho, como quem dizendo: vai ter que passar por cima de mim. Cabe na palma da minha mão. Assim é Deus. Então não tenha vergonha do dia que você se sentiu só no ninho, porque é nesse dia que você vai ver a grandeza de Deus a alguns metros de você, e o que vai parecer abandono no momento, na verdade vai ser Ele torcendo pela sua vitória, tentando te levar para um nível novo, tentando te tirar de um lugar de conforto, para te levar para um ambiente onde você vai conhecer o sobrenatural. Deus precisa tornar o ninho desconfortável para que você aprenda a voar. Deus precisa tornar o seu ambiente desconfortável para que você atenda ao chamado que Ele está te dando. Então não esconda o desconforto do ninho, porque os lugares onde você já está voando agora, acredite, você levou talvez meses ou anos para criar coragem para chegar. Então não conte como se você tivesse voado no primeiro dia, porque não foi. Nos apegamos aos lugares confortáveis. Nos apegamos aos lugares que às vezes nem é confortável, mas que nos transmite uma falsa segurança. E então quando ouvimos outro dizer: eu fiquei 1 semana no ninho sozinho para criar coragem, a gente diz: mas eu saí no primeiro dia. É como aquela mãe. E as que estão aqui por engravidar vai passar por isso. Você vai dizer: meu filho mexe a noite toda na barriga. A outra diz: o meu dormia a noite toda. Então o filho nasce, você diz: o lá em casa não para de chorar. E sempre tem uma roda de mães para dizer: os meus não choravam.
O menino lá de casa faz uns trabalhos, irmão, que mela a fralda, a roupa, a cama. Não, mas o meu era um negócio organizado. A minha lá em casa, ó, com 3, 4 meses, está engateando. A minha engateou com 15 dias. Quem é mãe sabe que já passou por isso. Sempre tem uma roda de amigos, e aquela amiga que disse que a filha dela andou com 5 meses, falou com 6, e com 3 já estava na escola. São pessoas que tentam esconder o processo e não percebem que com isso, ao esconder o processo, está escondendo o tamanho da vitória, porque são as dificuldades do processo que tornam grande a vitória que você recebeu. São as dificuldades do processo, o tempo do processo, que torna bonito a vitória que Deus te deu. Cada não que a vida te deu, cada vez que a vida te fez chorar, o desemprego, a violência, a agressão, pessoas que passaram por abuso, necessidade financeira, porta fechada, depressão, tentativa de suicídio, essas coisas que você tenta esconder, que você sofre por não colocar para fora, que você tenta apagar da sua história, meu irmão, minha irmã, são essas marcas que compõem o teu testemunho. São essas marcas que compõem o ministério que Deus te deu. Essa não é a lista das tuas derrotas. Essa não é a lista das vezes que você foi vencido. Essa é a lista de tudo que você já superou e que está superando. Essa não é a lista das vezes que você perdeu, não. Essa é a lista de tudo que não acabou com você. Essa é a lista de todas as vezes que Deus te sustentou, quando humanamente você deveria ter sucumbido. Então, quando alguém fala da tua dor, ou de uma dor que você já sentiu, não é a lista do momento em que você foi derrotado, é a lista do que você venceu, é a lista do que Deus te deu como presente, é a lista do que Deus te sustentou quando muitos outros não aguentaram passar metade do que você passou. Você está aqui porque tem um Deus que te sustenta. Ele te manteve de pé nos piores momentos. Ele não deixou a luta acabar com você. Ele não deixou você acabar consigo mesmo. Ele não deixou você jogar fora o teu futuro por conta da dor daquele momento. Sim, Deus te sustentou e Ele continua te sustentando de pé. E hoje o que Ele te trouxe aqui para dizer é: não se envergonhe da tua história. Revela ela para o mundo e deixa o nome de Jesus ser glorificado pelo que você venceu. Revela ela para o mundo e deixa o nome de Jesus ser glorificado pelo que você superou. Paulo está dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque as marcas que trago no meu corpo não são mais marcas de dor. Paulo está ressignificando essas dores. Paulo está ressignificando essas marcas que ele enfrentou e que citamos lá em Corinto. Ele está dizendo: não são marcas de dor, eu chamo agora de marcas do Senhor Jesus. Talvez enquanto eu prego, algumas feridas estão reabrindo em você. Não se preocupe. O Senhor não abre ferida que Ele não pretende sarar. Às vezes cicatriza por fora, inflamado por dentro. E às vezes Deus tem que abrir o que está por fora para sarar o que está por dentro. Porque Ele sabe que o de fora seca de novo muito mais rápido, quando o lado de dentro já está sarado. Talvez você está lembrando de algumas coisas desse momento e o seu coração até já questionou esse pastor aí dentro de você. Talvez você está dizendo: o pregador não sabe da minha história, ele não sabe o tanto de inimigo que eu enfrentei, ele não sabe até os inimigos terrenos que eu enfrentei, porque tem hora que os humanos é pior do que o diabo. Deixa eu te dar algumas chaves aqui para sarar teu coração. Deixa eu te dar algumas chaves aqui para sarar a tua vida. Teus inimigos não representam o teu fim. Teus inimigos não representam o teu final. Você pode deixá-los te conduzir ao fracasso, ou você pode transformar cada um deles em um agente de crescimento para a sua vida. Quando a gente olha para Israel, em Juízes 6 e 7, nós vemos os midianitas vencendo Israel, se reunindo como gafanhotos.
Vai lá para Lucas e você vê João Batista, um profeta israelita, comendo gafanhoto para sobreviver. Porque quando você vive no profético, você transforma o que o inimigo prepara em comida, meu irmão. E o laço do inimigo te deixa mais forte. O que era para te derrubar te deixa mais forte. As batalhas que os teus inimigos te obrigaram a travar foram as mesmas que te deixaram mais forte e experiente. Ao contrário do que todo mundo esperou, lá em 1 Samuel 17, quando Davi estava de frente com Golias, Golias não matou Davi. Pelo contrário, foi o Golias que tornou a força e a coragem de Davi conhecida por todo mundo dentro e fora de Israel. Então os teus Golias te promovem, não fuja do Golias. É através dos Golias que Deus te torna conhecido. É através dos Golias que Deus te torna mais forte, mais experiente. É através dos Golias que Deus te abre portas. O tamanho do Golias que parecia ser a derrota de Davi, na verdade foi o tamanho do Golias que tornou Davi conhecido. Porque muita gente matava soldado, mas Davi matou um gigante. Conta-se no ditado popular que todo mundo olhou e disse: o Golias é grande demais para a gente derrubá-lo. O Davi olhou e disse: o Golias é tão grande que não tem como errar. Não é Bíblia, só o ditado. Você precisa olhar para as suas lutas gigantes e dizer: obrigado, Senhor. Ela é tão grande que não dá para errar a pedra. Ela é tão grande que não dá para errar, Senhor. Obrigado por ser tão grande. Assim eu não preciso nem ter uma mira tão boa. Eu só preciso ser cheio do Espírito Santo e ir para as minhas batalhas em nome do Senhor dos Exércitos. Daquele dia em diante, quando Davi andava pelas ruas de Israel, as pessoas diziam: se ele venceu Golias, ele vence qualquer coisa. Se ele vencer um gigante, não tem inimigo que ele não possa vencer. Porque quando você vê, meu irmão, todo espírito que você vence se torne seu escravo. Todo espírito que você vence, você domina. Essa é a regra da guerra. Quem vence a guerra vira dono do outro. Toda vez que você vence o espírito maligno, você ganha domínio sobre ele. Toda vez que você vence algo que está te oprimindo no mundo espiritual, você ganha um ministério para poder vencer aquilo. Falava isso com minha esposa quando ela estava enfrentando problemas no pulmão, de nódulo, tudo. Falava: o dia que você vencer isso, você ganha autoridade para poder expulsar esse tipo de demônio da vida de qualquer um. Hoje ela tem um ministério de cura interior, trabalha aqui com as mulheres, porque lá atrás ela venceu a depressão. Vença teu Golias e você ganha domínio para expulsar ele da vida de qualquer pessoa. Você precisa olhar para o seu Golias com um olhar diferente. Entender que nem sempre é o diabo que envia Golias. Às vezes é Deus que prepara um Golias para anunciar o teu nome. É Deus que prepara o Golias para que você entenda que Deus é com você. Para que você entenda que Deus não vai te abandonar. O que você chama de inimigo, Deus está chamando de oportunidade de promover a unção que Ele colocou dentro de você. O que você chama de problema, Deus está chamando de oportunidade de promoção. Então deixa eu te dizer algo e eu espero que não te desanime. Precisa estar preparado quando a gente fala de subir novos níveis. Porque os inimigos, eles vão ficando maiores e mais fortes a cada nível que a gente chega. Os inimigos vão ficando maiores e mais fortes a cada nível que você cresce em Deus. Você sempre vai passar por marcas. O Davi, quando ele era pastor de ovelha, ele enfrentava ursos e leões, já era grande. Então ele se torna o músico do rei Saul. E agora ele está enfrentando um gigante Golias. E ele tem que enfrentar o próprio Saul. Aí ele se torna general do exército. E ele agora está sendo perseguido por Saul com um exército inteiro. O Davi não enfrenta mais um soldado, ele tem que enfrentar um exército. Ele se torna rei e ele tem que enfrentar nações. Porque os problemas crescem junto com os nossos níveis.
Só que à medida que os problemas crescem, você vai ganhando força, estrutura, capacidade. Deus vai te preparando, e aqueles problemas que antes pareciam gigantes, aos seus olhos vai se tornando menor e menor e menor. Pastor, o problema diminuiu? Não, mas aumentou tua fé, aumentou tua coragem, aumentou tua experiência. Teu ministério está mais estruturado, você está mais capacitado, você está mais preparado para vencer. Então, a cada nova fase, parece que os inimigos estão crescendo juntos. Mas nada disso venceu Davi, porque ele compreendeu que tudo não passava de métodos divinos para promover o ministério dele. Então, para de esconder tuas batalhas. Deus quer te tornar conhecido pelas tuas vitórias sobre elas. Um dia o Davi chegou em Gate, fugindo de Saul. Ninguém o conhecia, até que alguém disse: esse é o homem que matou Golias. Esse é o homem que venceu um gigante. E a Bíblia diz que o rei de Gate prepara uma área da cidade para o Davi e dá parte do exército para ele tomar conta. Porque agora ele está sendo conhecido pelas vitórias que ele teve sobre seus inimigos. Não esconda as tuas vitórias. A vida não tem filtro. As maquiagens são provisórias. As plásticas estão apagando as marcas da experiência. Todos nós temos cicatrizes que nós tentamos esconder. Todos nós carregamos marcas das quais algumas não nos orgulhamos. Mas deixa eu te dizer algo, para que você esteja pronto para falar o que Paulo falou aos Gálatas. Os teus diplomas, os teus certificados, eles revelam o que você sabe. Eles revelam o que você estudou. Mas eles não revelam o que você carrega. Eles podem até revelar o que você carrega no cérebro, mas não revelam o que você carrega no coração. Mas são as suas cicatrizes que contam a tua história. Os troféus e títulos contam apenas o final delas. As premiações contam apenas que nós chegamos na linha de chegada, mas não conta como foi a corrida. Os prêmios que recebemos contam o final da história. E é por isso que muita gente, quando olha seu troféu, diz: foi sorte. Porque o troféu não conta a tua história. O troféu não conta as tuas labutas. O prêmio final, a bênção final não conta o processo. Mas são tuas cicatrizes que contam a parte da história que o certificado não conta. São as cicatrizes que contam a parte da história que os títulos não contam. São as marcas que carregamos no corpo, como Paulo disse. Não é a marca da dor, é a marca de Cristo. Que não revela onde eu perdi, revela o que eu venci. Revela o que eu superei. São essas cicatrizes que revelam do que somos feitos, que revelam quando somos fortes. São essas cicatrizes que revelam quanta dor você aguenta. Então não despreze as marcas. Não despreze os cabelos brancos que surgiu por causa daquela preocupação. Eles estão contando tua história. Eles estão contando o quanto você é forte e o quanto você superou essas mesmas marcas que nós olhamos com angústia. Elas contam o nosso testemunho, elas formam o nosso testemunho, e o Senhor nos usa nisso para ganharmos almas para o reino de Deus. Porque naquilo que você hoje está chamando de prova, amanhã isso vai ser só um testemunho. Então você vai encontrar alguém passando por isso e você vai dizer: Jesus tem vitória para isso, porque Ele me deu vitória. Jesus tem vitória para isso, porque Ele me deu vitória. Aleluia! Então, em nome de Jesus, apaga essa mentalidade hipócrita que nos faz contar testemunhos pela metade, como se a gente fosse Superman ou a Mulher Maravilha. Ah, eu fui lá, cheguei voando, passei por cima, dei um murro, derrubei a parede. Não. Para vencer Jericó, você atravessa o Jordão em tempo de cheia. Você é circuncidado e passa 30 dias gemendo de dor.
Depois rodeia uma cidade inteira por 7 dias. No 7º dia rodeia 7 vezes. Existe um processo. Ainda que no final nada daquilo serviria para derrubar uma muralha. Foi Deus que fez como faria desde o início. Mas Ele nos faz viver o processo, porque Ele quer que nos sintamos parte do que Ele está fazendo. Ele quer que nos sintamos parte daquilo que Ele está fazendo. Então essas lágrimas de hoje, elas estão formando a história do teu testemunho. É as tuas fraquezas, como Paulo disse em 2 Coríntios, que glorifica o nome de Jesus no seu testemunho, porque forte é Ele, bom é Ele, imune a dor é Ele. Nós somos cheios de fraquezas, nós somos cheios de problemas, mas pela presença dEle em nós, pela unção dEle em nós, nós podemos todas as coisas porque Ele nos amou. Nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Me ajuda a pregar. Fala com alguém do teu lado. Não esconda mais tuas cicatrizes. Fala com pelo menos uma pessoa. São elas que revelam o quanto você é forte. Pastor, eu vou criar um altar para minha cicatriz, então. Eu vou falar só de dor agora. Não, por favor, não faça isso. Nenhum testemunho faz sentido se ele não glorifica Deus em seu final. Não são as lutas que devem ser enaltecidas, é o poder de Deus em nos ter dado vitória sobre cada uma delas. Não são as lutas que devem ser exaltadas, mas o fato de que Deus nos sustentou enquanto enfrentávamos cada uma delas. É o poder de Deus que te trouxe aqui hoje para te dizer que em todas essas fases ruins que você enfrentou, foi Ele que sustentou você. É o poder de Deus que nos traz a um lugar como esse para dizer: eu sou o que te sustento. Deus já desenhou o teu futuro. E as tuas cicatrizes fazem parte dele. Deus já desenhou o teu ministério. E as tuas cicatrizes fazem parte dele também. Deus já escreveu o teu destino. Sim, as lutas que você está passando agora faz parte do teu testemunho lá na frente também. Porque a tua dor de hoje é o teu ministério de amanhã. As lágrimas de hoje é o consolo que você vai ter para oferecer amanhã. As lutas que você está tentando esconder hoje é as mesmas que vão te fazer um ganhador de almas amanhã. Então não as esconda. Não se envergonhe das pessoas saberem que você é gente. Acho que esse é o maior desafio da igreja nesses dias. A gente está tentando fingir que não é gente. Deus está construindo uma história para você. E essas cicatrizes não vão ficar de fora da tua história. Deus está construindo uma história para você. E essas cicatrizes não vão ficar de fora da tua história. São essas marcas que hoje você despreza, que hoje você esconde, que hoje você tenta fazer com que ninguém saiba. São as mesmas marcas que o Senhor está usando para lá na frente alguém saber o que você venceu. Deixa eu orar pela tua vida, fica de pé. Eu não quero que você saia daqui hoje para criar um altar para os problemas. Eu não quero que você saia daqui hoje para criar um plano de enaltecimento para provas. Não é isso, por favor. Mas eu quero que em meio a essas lutas você enxergue a mão de Deus te dando vitória. Que em meio a essas adversidades você enxergue a mão de Deus te dando resposta. Em meio a todas elas você olha e diga: nunca o Senhor me abandonou. Até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, Ele é a nossa pedra de esquina. Até aqui me ajudou o Senhor. Será que alguém recebe essa palavra em nome de Jesus?
Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Então fale como Paulo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A queda do cabelo, a careca aparecendo, o fio branco. Brincava com o Sérgio semana disso, né, Sérgio? Estamos ficando careca. Ele pelos cantos, eu pelo meio, não estamos fugindo disso. Mas tudo isso conta a nossa história. Tudo isso revela as noites mal dormidas. Tudo isso revela os dias de preocupação. Para quando você chegar na linha de chegada, alguém não vier dizer assim: foi sorte. Aí você vai dizer: eu tenho as marcas do caminho. Ah, foi sorte. Você diz: não, eu tenho as marcas da competição. Eu tenho as marcas da estrada. Eu tenho o registro dos dias que eu chorei. Mas ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Ainda que o choro dure uma noite, pela manhã a alegria virá. Porque o sol da justiça vai nascer de novo. Espírito Santo, toca o nosso coração agora. Arranca as mais profundas feridas. Arranca de dentro de nós as feridas mais profundas, Pai. Cicatriza. Se for preciso, deixa a cicatriz, Pai. Usaremos como testemunho. Mas cicatriz não é ferida, Pai. Cicatriz não pode doer. Cicatriz não pode inflamar. Cicatriz não pode incomodar, Pai. Cicatriz é apenas uma marca do que vencemos, Pai. Então, se há alguma cicatriz que ainda dói, Deus, porque ainda está inflamada, em nome de Jesus, desce com cura agora, Pai. E se houver alguém aqui que recebe essa palavra em seu coração, Deus, toca de dentro para fora agora, curando todas as feridas, Deus. Ah, Espírito Santo, o Senhor nos toque agora, nos curando, nos pegando por dentro e apagando tudo que ainda dói, tudo que ainda inflama. Que só fique as marcas, Pai. Não as marcas do que doeu, mas as marcas do que foi curado. As marcas do que vencemos. As marcas do que superamos, Pai. Nós cremos no Deus que nos lança para frente. Sara todas as nossas feridas, Pai. Tu és o Deus que sabe. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus, ó Pai, que limpa. Rebariaço e não arreas. Vontade para mim. E quando eu me andarabas. Aonde estiver inflamado, o Espírito Santo toca com cura. Eu sei que o Senhor está ministrando em alguém aqui nessa noite, Deus. Dores do passado que ainda estiverem inflamadas, nós declaramos a cura agora. Todo espírito de dor, de depressão, de trauma, eu te expulso agora. Nós declaramos o teu povo curado, Jesus, prontos para testemunhar sem esconder nada. Em nome de Jesus.